Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas alunos e alunas do curso de Ensino à Distância em Eletroeletrônica Cefet-MG. Meu nome é Elton e eu serei o formador dessa disciplina. E vamos começar a unidade 1 de Circuitos Elétricos 2, comentando sobre corrente e tensão alternadas. Até o momento, nós utilizamos em Circuitos 1 a nossa análise limitada a circuitos CC, aqueles excitados por fontes constantes ou que não variam com o tempo. Por exemplo, nós temos aqui uma fonte de tensão CC, outra fonte de tensão CC com uma representação diferente, e aqui uma fonte de corrente CC. Quando a gente fala CC, a gente tem a característica própria que é o quê? É um sinal de corrente contínua, ou um sinal que é constante ao longo do tempo. Restringimos nossa alimentação à fonte CC visando a simplicidade para fins pedagógicos. Por exemplo, para analisar circuitos e utilizar os teoremas de circuitos 1, é muito mais fácil fazer em CC. Em circuitos 2, nós vamos utilizar praticamente os mesmos teoremas, só que esses teoremas aplicados com uma gama na frequência não alternada. Como CA é mais eficiente e econômico para a transmissão por longa distância, os sistemas CA acabaram vencendo essa batalha de CC ou CA quem que é melhor. Portanto, foi para poder acompanhar a sequência de fatos históricos que consideramos primeiro as fontes CC. Uma corrente sinoidal é normalmente conhecida como corrente alternada. Uma corrente desse tipo inverte-se em intervalos de tempos regulares e possui alternadamente valores positivos e valores negativos. Os circuitos acionados por fontes de tensão ou de correntes senoidais são chamados de circuitos CA. Então aqui nós temos o exemplo de uma fonte senoidal. Uma fonte de tensão senoidal produz uma tensão que varia senoidalmente ao longo do tempo. Essa aqui é a nossa função senoide. Lá em trigonometria na matemática, a gente vê que a função senoide, quando você pega o seno e o cosseno e varia o tempo dele para ver quais valores que ele possui, ambos vão ter esse formato aqui. Tá, okay? Só que eles começam em tempos diferentes. Por exemplo, eles têm valores de módulo diferente em algum momento. Por exemplo, em 0 graus ou tempo zero, o seno ele tem um valor, o cosseno tem outro, em 90 graus eles têm valores diferentes também. Porém, eles têm a mesma forma de onda, eles variam da mesma maneira. Por isso que nós podemos expressar uma função que varia senoidalmente, tanto pela função seno como a função cosseno. Vamos usar essa função cosseno aqui, por conseguinte, escrevemos uma tensão que varia senoidalmente como? Então, a tensão agora que eu quero vai ser V, que é o valor de tensão aqui, vai ser igual a um valor de um módulo máximo que multiplica o cosseno. Então, esse Vm aqui, que é o módulo da tensão aqui, ele vai me definir quem que é o valor máximo. Quando o cosseno chegar ao valor, quando essa função aqui chegar ao valor máximo dela, ela vai ser igual a 1, porque o cosseno varia de 0 a 1. E vai multiplicar o Vm. A mesma coisa acontece quando vai tendo valores negativos, quer dizer, de menos 1 a 1 que o cosseno varia. Então, para auxiliar a discussão dos parâmetros da equação, mostramos o gráfico de tensão em função do tempo. Perceba aqui, valor máximo, negativo, positivo, em relação ao zero. Vamos definir algumas coisas para poder melhorar a nossa análise do gráfico. Vamos primeiro conseguir definir aqui o período. A forma de onda de tensão gerada por um gerador CA é cíclica. Isso é o que? Os valores se repetem periodicamente. Você vê que o Vm aqui, ele acontece, aí o tempo passa e o Vm acontece de novo. A forma de onda passa novamente pelo valor de tensão máximo Vm. E a mesma coisa acontece com o valor máximo negativo. E para poder descobrir qual que é o período dessa forma de onda, a gente vê quando que ela completa um ciclo. No exemplo aqui eu peguei o ciclo iniciando no valor máximo negativo, passa pelo positivo e novamente eu consigo ver aqui que ela chega no valor máximo negativo. Só que isso não basta não, você tem que ver se vai repetir novamente aqui o ciclo, que é o que acontece. Então, posso definir o período através daqui, ou posso definir no momento que ela corta o zero. Por exemplo, aqui agora, está na borda de descida, ela corta o zero. Isso acontece de novo? Acontece, borda de descida e corta o zero. Então, essa distância aqui vai ser igual a essa distância, que vai ser o período do ciclo. Frequência. A frequência de um sinal senoidal corresponde ao número de ciclos no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, dessa forma, é só pegar o valor de tempo que a gente encontrou aqui e inverter ele. Pegar 1 dividido pelo período, que vai me dar a frequência em Hz. Velocidade angular. Já é um conceito mais de tensão alternada mesmo. A velocidade angular de um sinal senoidal mede a taxa de variação de seus valores cíclicos. A velocidade angular, por exemplo, depende da frequência da onda senoidal conforme a equação.
Velocidade angular é igual a 2π, que é uma constante, não é isso? Vezes a frequência. Mas como a gente sabe que a frequência é o inverso do período, então a velocidade angular pode ser também 2π dividido pelo tempo. Só substituir a frequência por 1 sobre t, que é o inverso do período. E veja aqui, ó, que o sinal senoidal continua variando agora, só que ao invés de ser no tempo, é com a velocidade angular aqui, ó, no t. Valor de pico. O valor de pico é o valor máximo que a onda chega aqui, ó. Então, quando ela sai do zero, vai no valor máximo. Esse é o valor de pico. Só que ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, eu tenho um valor de pico positivo, a onda vai para zero novamente e chega um valor de pico negativo. Entre esses dois valores aqui, a distância que tem desse ponto até o ponto inferior é chamada de valor de pico a pico. Mas como a senoide ela é simétrica, por exemplo, daqui você sabe que o lado de cá é igual ao lado de cá, eu posso falar que o valor de pico a pico é 2 vezes o valor de pico. O próximo é o valor médio. O valor médio de uma grandeza senoidal é que nem o conceito de média aritmética mesmo. É a soma de todos os valores instantâneos. Só que, se a gente perceber, aqui, se reparar um pouquinho, a tensão senoidal ela varia positivamente, depois varia negativamente. Então, se eu somar todos os valores positivos com todos os valores negativos aqui, eu vou ter zero, porque ela é simétrica, então todos os valores que acontecem na borda superior também acontecem na borda inferior, só que com valores negativos. Exemplo, se aqui for 100, 100 positivo aqui, o valor de pico. O valor de pico aqui embaixo vai ser menos 100. E mais 100 somando com menos 100 vai dar zero. Então, para poder encontrar o valor médio, eu utilizo apenas um semiciclo. Pode ser ele positivo ou negativo, só que o módulo do valor médio vai ser o mesmo. E matematicamente, o valor médio vai ser alguma coisa em relação ao valor de pico. 63,7% do valor de pico. Valor eficaz. O valor eficaz, também chamado de valor RMS, está relacionado ao desempenho da produção de trabalho se for comparado com uma fonte CC. Por exemplo, a gente pega dois resistores iguais, de valores iguais, de características iguais. Põe um resistor para funcionar na fonte CC e outro resistor para funcionar na fonte CA. A fonte CC ela é contínua, ela não passa pelo zero, então ela está fornecendo energia o tempo todo. Já a fonte CA, ela passa pelo zero, então em algum momento a fonte CA ela deixa de fornecer energia para o resistor. Concordo com isso? Praticamente é isso que acontece. Aí a gente tem que dar uma forma de relacionar essas duas grandezas, porque a fonte CC ela produz o trabalho durante uma forma contínua, enquanto que a CA produz trabalho de uma forma intermitente. Então, usando o exemplo aqui, se conectarmos duas resistências iguais a duas fontes diferentes, uma CC e uma CA, percebemos que para ambas as resistências apresentaram os mesmos efeitos térmicos. A tensão de pico de grandeza CA deverá ser aproximadamente 41,42% maior que a tensão contínua CC. Isso significa que a potência média de uma fonte CC de 220 volts corresponde a de uma fonte CA senoidal com tensão de pico de aproximadamente 311. Dessa forma, dizemos que a fonte CA possui uma tensão eficaz de 220 volts, mesmo ela tendo um pico de quê? De 311. Por causa que o 220 é eficaz, é como se essa fonte CA fosse convertida em uma fonte CC. E dessa mesma característica térmica. A fonte CC na forma senoidal, o valor eficaz vai ser o valor de pico dividido por raiz de 2. Em que raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 é igual a 0,707. Vocês vão ver das duas formas durante o curso. Então o valor eficaz de tensão vai ser 0,707 do valor de pico. Aqui nós temos agora um resumo de todas as definições que nós criamos agora aqui para a tensão alternada. Percebendo que o valor médio é menor que o valor eficaz, que é menor que o valor de pico. E o valor de pico é menor que o valor de pico a pico. São conceitos que nós vamos utilizar tanto para eletrônica, quanto para circuitos, cálculo de potência. São coisas que têm que estar fixas daqui para frente. E alguns conceitos além, para poder a gente dar andamento no curso, é o ângulo de fase. O ângulo de fase tem que ser visto sempre em referência a duas formas de onda. Não consigo olhar um ângulo de fase de uma forma de onda só. Então, por exemplo, temos a onda B e a onda A. A onda B, vocês vão pegar um ponto de referência qualquer aqui, que é quando a onda B está descendo, está descendo, e corta o zero. A onda B, ela corta o zero
em 90 graus. Beleza, peguei esse ponto de referência. Agora quer saber quando que a onda A tem o mesmo comportamento, quando que ela vai cortar o zero. Ó, perceba que a onda A, ela corta o zero na borda de descida num momento diferente. Uma corta em 90 graus e a outra corta em 180 graus. Elas possuem tempos diferentes para cortar aqui, ó. Então, quando isso acontece, eu falo que as ondas estão defasadas. E essa defasagem é o tempo que ela demorou para ter o mesmo comportamento da anterior. Então, a onda A demorou para ter o mesmo comportamento da onda B 90 graus depois. Tá, ok? Se elas estivessem cortando o zero no mesmo tempo, chegando no máximo ao mesmo tempo, eu falaria que essas duas formas de onda estão em fase. Mas quando não estão, eu tenho um ângulo de fase entre elas. Aí elas estão defasadas. Formas de representação de grandeza senoidais. Uma é a forma de onda, que você consegue desmiuçar várias informações numa forma de onda aqui, ó, como período, valor máximo, valor médio, defasagem. Ou, mais utilizado, que é o que a gente vai utilizar mais em circuitos elétricos, que é mais simples, mesmo não parecendo, é o diagrama fasorial. Onde que eu tenho um fasor, um número complexo que vira um vetor aqui, ó, um vetor constante, que varia sua direção e sentido. O diagrama fasorial te mostra como que ela varia em 360 graus com a velocidade angular. Mas todos esses são conceitos para utilizar daqui para frente quando fizer circuitos, quando fizer eletrônica, entre outros. Isso aqui é mais uma introdução de alguns conceitos que a gente precisa ter fixo na cabeça. Então, por enquanto é isso, pessoal. Peço que vocês façam as atividades, vejam os vídeos complementares. Vou colocar um vídeo complementar lá sobre geração de tensão CA, para vocês verem na prática como que isso acontece mesmo. E qualquer dúvida em relação aos exercícios, os questionários, podem mandar no fórum ou via mensagem, que tanto eu quanto o tutor vamos acabar respondendo, ok? Muito